Nesse vídeo vamos criar uma planilha com funções básicas. Aqui eu tenho a minha planilha, que é a planilha 1. Eu posso clicar aqui nesse botão de mais, ele adiciona uma segunda planilha, que é que ele chama de página. Então na segunda página a gente vai fazer um cálculo bem rápido. Vamos colocar produtos, vamos dar nome fictícios, como vocês já viram no vídeo anterior. Vamos colocar um valor unitário. Vamos informar os valores desses produtos. Também são a critério de exemplo. Vamos colocar uma determinada quantidade. E aqui vamos deixar uma coluna que vai servir para a gente encontrar o nosso total. Aqui eu vou colocar valores que podem também ser de exemplo. Isso para a gente apenas ter uma ideia. Como o valor seria de moeda, eu posso vir aqui expressar que isso é uma moeda, ou usar as outras opções como eu já falei no vídeo anterior. Tá? E aqui vamos usar o total. O total trata-se de uma fórmula. E a gente entendeu pelo nosso material que toda fórmula deve se iniciar com um sinal de igualdade. Então, diferente de uma calculadora, você colocaria provavelmente o valor, né? Colocaria lá o símbolo de multiplicação, que aqui é o asterisco, colocaria o segundo valor e pressionaria igual. Se você fizer isso no Google Planilhas, nada mais é como um texto normal. Para que ele entenda que isso é uma planilha, é um cálculo, a gente inicia com sinal de igualdade. Então, igualdade, ele já passa a entender ali que isso se trata de uma forma. Como a gente está usando o Google Planilhas, ele tem algumas funções que podem tornar inteligente o seu trabalho. Se você observou, ele já está sugerindo um cálculo, né? Nem sempre ele vai entender que é exatamente o que eu quero. Porém, bate com o que eu quero. E mesmo assim, eu vou fazer da minha forma. Observe que o valor 120, né, eu poderia digitar. Mas se eu digito, eu vou perder a magia da planilha. O que é planilha? O que eu posso entender do uso da planilha? É que, na verdade, os cálculos eles vão se tornar automáticos. Então, isso vai facilitar muito eu encontrar resultados futuros. Vou já mostrar para vocês como é que isso funciona. Então, aqui no meu total seria o valor da unidade, ou unitário, né, vezes o valor da quantidade. Então você nota que não aparece 120 nem aparece 10. Isso quer dizer o quê? Que ele está usando a referência da célula, que é a célula B2 vezes a célula C2. Ou seja, independente do valor que vai ter nessas duas células, o resultado vai ser sempre a multiplicação. Voltando rapidamente, os operadores, de acordo com o nosso material, a gente tem a adição, a subtração, a divisão, que é a barra, e a multiplicação. Nós também temos os operadores relacionais. Mais à frente a gente vai entender como é que usa eles. Nesse caso aqui, continuando a fórmula, seria B2 vezes C2. Quando eu finalizar, eu pressiono Enter. Note que automaticamente ele já encontrou aqui para mim, ó, que 120 vezes 10 é 1.200. Agora vamos ver a mágica. Se eu alterar aqui essa quantidade que está 10 nesse momento para 5 e pressionar Enter, você nota que automaticamente o valor ele atualizou. Vamos notar também que esses 600 que eu visualizo, na verdade, ele foi encontrado, né, a partir da célula B2 vezes a C2. Então aí é um conceito que é muito importante você sempre lembrar. Na próxima célula eu poderia repetir a fórmula, e eu vou repetir para que você possa entender mais uma vez. Seria o valor unitário vezes a quantidade. Quando nós trabalhamos com planilhas, e isso que torna o uso das planilhas uma das maiores ferramentas, uma das melhores ferramentas para diversas situações, tanto em ambiente empresarial, comércio, e acadêmico, é porque ele vem como uma ferramenta, com uma proposta de facilitar o trabalho. Então, uma vez que eu fiz a fórmula, e as fórmulas elas vão estar sempre numa condição que estão na mesma linha, eu posso usar um recurso do Planilhas que seria para copiar essas fórmulas. Então, ao movimentar o mouse aqui nesse ponto, ele muda o ícone, então eu posso clicar e arrastar. Então, automaticamente ele vai reproduzir
a mesma fórmula, no entanto, ele está atualizando a referência, porque nesta primeira linha ele usa essa referência, na segunda linha essa referência, na terceira linha essa referência, na quarta linha essa referência e assim sucessivamente. Então aqui só para finalizar, eu vou colocar no formato de moeda, ou seja, no formato financeiro, tá? E para fechar, eu vou fazer aqui uma soma, para você entender também como o Excel ele facilita bastante o nosso trabalho. A primeira maneira, mais óbvia, né, mais entendida da situação, seria que eu começo com igualdade, como eu já falei para vocês. Poderia pegar o primeiro valor, mais o segundo valor, mais o terceiro valor, mais o quarto valor, mais o quinto valor. Mas você nota aí, eu vou chegar na soma que eu quero. Porém, imagine se você numa situação em que você teria 20 produtos, 30 produtos, 100 produtos. Isso seria humanamente impossível, né? Ou seria uma forma muito demorada, que daria trabalho para que você conseguisse fazer dessa forma. E por isso, né, a gente usa um recurso do Google Planilhas, que são as funções. O que são funções? São cálculos pré-programados, são cálculos prontos. Então eu só digo o nome da função e digo o que ela vai fazer. No nosso material você vai conhecer lá a função soma, a função máximo, a função mínimo, né, e etc. Aqui vamos usar a função soma. Então quando eu coloco o nome da função, vai aparecer uma lista de funções. Aqui nesse caso eu vou usar um tab, ele diz que se eu usar um tab eu aceito a função, né? Opa, eu acabei selecionando outra. E depois, né, eu posso selecionar os valores. Aí você pode notar aqui, ó, que ficou um intervalo entre D2, aí tem 2 pontos, D6. Isso quer dizer que ele selecionou todo o intervalo sem que eu selecionasse de um por um. Isso torna muito mais inteligente a minha fórmula.